Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Estão nos seguindo? Estamos falando uma linguagem muito alta, incompreensível? Podem reagir como quiserem, sobretudo através de e-mails ou de outros meios de comunicação que acharem melhor. O nosso intuito, a nossa finalidade é esta: tornar um livro mais aprofundadamente acessível a um público cristão católico exigente, intelectualmente exigente. Bom dia, Padre, bom dia a você que dominicalmente nos acompanha aqui através da Rede Vida, o canal da família, em nosso encontro Páginas Difíceis da Bíblia. Pois é, Padre, falando em exigente, o texto ou as narrativas do livro dos Atos dos Apóstolos tem suas exigências também, né? Tem suas tensões, suas contradições, né? No último programa, nós comentávamos sobre um pouco o discurso de Paulo aos judeus, aos gentios, né? E depois nós vimos toda a logística aqui de Paulo e de Barnabé frente aos gentios. E lembro-me que lemos a passagem no capítulo 13, dos versículos 44 a 52, e que o texto foi concluído do seguinte modo: quanto aos discípulos, achavam-se repletos de alegria e do Espírito Santo. Um dado que eu e acredito que o telespectador tem percebido durante estes meses aqui na leitura dos Atos é que o Lucas sempre deixa claro dessa alegria que o discípulo tem ao realizar as coisas em nome do Senhor e do Espírito do Senhor. Isso não fica muito claro, por exemplo, quando a gente pega textos do Antigo Testamento. A alegria em textos veterotestamentários já não era uma realidade. É só ler o segundo Isaías e você vê só beleza. Quando o Senhor fala segundo Isaías, se compreende os capítulos 40 a 55 do livro de Isaías. E por que segundo Isaías? Porque tem mais de um. Tem o terceiro Isaías também, que compreende os capítulos 56 a 66. Então o livro de Isaías compreende 3 autores, 3 Isaías. O primeiro, o autor, entre aspas, dos 39 primeiros capítulos, e os outros das outras partes. Muito bem. Então, no segundo Isaías, nós temos o elemento, a ferramenta da alegria. Temos, mas não só. Em Ezequiel também, no final de Ezequiel, a Torá de Ezequiel, a volta dos exilados, alguns salmos estampam plenamente a alegria e a ação de graças do orante. Mas a ideia que eu tenho, não sei se a expressão correta é a ideia ou impressão, é que parece-me que nos textos dos Atos, a recompensa para o discípulo é já. Ele já colhe essa recompensa na conclusão do seu trabalho, ou no ato de desenvolver o seu trabalho. E isso a gente não vê, por exemplo, em outros textos. Ou é uma impressão? Não significa, não se esqueça que nós estamos aqui na plenitude dos tempos e não ainda na época da preparação. A pedagogia de Deus é lenta e segue a lentidão humana. Certo? Muito bem. Mas eu acho que, talvez no capítulo 14, você encontre um discurso de Paulo em Icônio. Aos pagãos. Eu gostaria que ele fosse lido.
Mas o senhor gostaria que começássemos do versículo Aonde primeiro? começa o discurso? Nós temos no 8 a cura de um aleijado. E nós temos no... Eu acho que nós temos que ler todo o capítulo para contextualizar. Não é grande demais, não, né? Não, são apenas 28 versículos. Capítulo 14, versículo 1. Em Icônio, eles também entraram na sinagoga dos judeus e falaram de tal sorte que grande multidão de judeus e de gregos abraçaram a fé. Mas os judeus que continuaram incrédulos incitaram e indispuseram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Quanto a Paulo e Barnabé, demoraram-se ali bastante tempo, cheios de intrepidez no Senhor, que dava testemunho à palavra da sua graça e concedia que se realizassem sinais e prodígios por meio de suas mãos. Dividiu-se, porém, a população da cidade. Uns estavam com os judeus, outros com os apóstolos. Então, formando-se uma conjuração de gentios e judeus, de acordo com os seus chefes, para ultrajá-los e apedrejá-los, eles, sabendo-o de acordo com os seus chefes, foram refugiar-se em Listra e Derbe, cidades de Licaônia e na região circunvizinhança. Lá também anunciavam a boa nova. Um homem aleijado dos pés estava lá sentado, coxo desde o seio de sua mãe, sem jamais ter andado. Ele ouvira Paulo falar, e Paulo, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse-lhe com voz forte: levanta-te direito sobre teus pés. Ele deu um salto e começou a andar. Vendo o que Paulo fizera, as multidões levantaram a voz em língua licaônica, dizendo: deuses em forma humana desceram até nós. E começaram a chamar Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes, porque era este quem tinha a palavra. Os sacerdotes de Zeus, fora dos muros, levaram às portas touros adornados de guirlandas, pretendendo, de acordo com a multidão, oferecer um sacrifício. Ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram os mantos e precipitaram-se em meio à multidão, clamando e repetindo: amigos, que estáis fazendo? Nós também somos seres humanos, sujeitos aos mesmos sofrimentos que vós, mas vos anunciamos a boa nova da conversão para o Deus vivo, deixando todos esses ídolos vãos. Foi Ele que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que aí se encontra. Não há nenhuma alusão à história de Israel. Ele permitiu, nas gerações passadas, que todas as nações seguissem os próprios caminhos. No entanto, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, do céu enviando-vos chuvas e estações frutíferas, saciando de alimento e alegria os vossos corações. Mesmo dizendo estas palavras, a custo conseguiram impedir que a multidão lhes oferecesse um sacrifício. Vejam como o discurso aí muda. Totalmente. Ao invés da história, da pré-história de Israel, as estações do ano. A regularidade das estações. Ou seja, a bondade do Deus da criação. O que faz chover para um, faz chover para todos, né? Exato. Este é o tipo da pregação para os gentios, para os que não eram ainda monoteístas. Era preciso que abraçassem o monoteísmo antes de tudo. Gentios aqui seria quem? Helenistas que não... Claro, seriam os gregos. Agora, interessante. Aí houve uma anedota. Já expliquei o que significa esse termo aqui. É um termo técnico, nada tem a ver com o que não aconteceu. Essa anedota aí, provavelmente, se não foi inserida
mais tarde no texto, de maneira oral, era devido à má compreensão. Digamos que nas grandes cidades se falava o grego. Nas pequenas cidades se falava dialeto. Sabe? E camponeses de cidades pequenininhas conheciam apenas o dialeto deles. Não conheciam o grego clássico, mesmo o grego falado nas grandes metrópoles. Com isso que o senhor quer dizer que houve uma confusão? Vai haver uma reviravolta na pregação. Isto é, vão escolher sempre cidades maiores, sempre metrópoles. Então, mas o primeiro século se notabilizou pela pregação no centro, nas metrópoles. A pregação rural viria num segundo momento, no século II. Mas esse parêntese que o senhor abriu agora para a gente, para explicar entre a diferença das maiores cidades e das menores vilas e aldeias, é quanto ao episódio do milagre, da cura do aleijado ou do entendimento? Do entendimento. Daquilo que os discípulos falavam em grego. Entenderam bem. Ah, entendi. Isso eles falavam grego e aqueles lá falavam Isso dialeto. É passaporte para se dizer que o milagre não aconteceu ou não? Não, eu não digo que o milagre aconteceu nem que não aconteceu. Eu digo que aí está escrito e esta anedota serve bem, na sua base, a ilustrar a dificuldade da comunicação. Muito bem. Vamos fazer um intervalo e voltamos já. Pergunta? Ainda fiquei um pouco debruçado sobre o último parêntese que o senhor abriu na conclusão da primeira parte. O senhor nos falou que aqui, mais uma vez, o autor dos Atos nos apresenta uma possível anedota com esta passagem, né? Com esta narrativa. E o senhor nos falou do problema, e que é um problema, que é a questão da comunicação, né? Sobretudo da parte dos camponeses que residiam. E isso é um problema de hoje também. Uhum. Não pense você que na Itália não exista diversos dialetos e que todos entendam todos. Sim, sim. Eles entendem o italiano Claro. clássico, mas o dialeto de um ser entendido por outro. Sim. Não, para mim, e creio que para o telespectador, isso é entendível. Mas talvez a pergunta seja, essa não comunicação gerou, quer dizer, esse não entendimento na hora de se comunicar, isso pode ter gerado como que eu me expresso? Isso pode ter gerado uma confusão naquilo que a gente chama de milagre? Não, eu diria que o milagre, como está aí feito ou narrado, seria uma maneira de expressar a confusão. Tomar homem por Deus? Tomar dois homens e torná-los divinos? Pode, não digo que é comprovado, pode ser que tenham tido má compreensão daquilo que os dois falavam. Mas também porque os dois não falavam dialeto. Mas eu também não posso entender que eles se comportaram dessa maneira porque eles presenciaram um ato muito teofânico, quer dizer, um ato de milagre, um ato extraordinário. Depende de como você interpreta essa anedota. Se você interpretar de modo estritamente histórico, você pode, eventualmente, provavelmente, tirar essa conclusão. Mas não é essa a única possibilidade. Não a excluo, mas coloco outra.
Tá. Então, para mim tá bem entendido agora. Mas é uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Quer dizer, o ato pode ter sido tão miraculoso e luminoso. Agora, é um fato. Que os camponeses não são homens, são deuses, porque é um fato miraculoso. Agora, uma coisa é verdade. Isso aí fez com que deixassem o campo, deixassem as aldeias, sabe? Nós no Brasil não chamamos aldeias, como chamamos as cidades pequenininhas. Os povoados, os municípios. E fossem para as cidades, para as metrópoles. Aí não tinha mais perigo de serem mal compreendidos numa linguagem que para muitos continua a ser misteriosa, não é? A linguagem do plano de Deus. Claro, sem dúvidas. Certo? Sem dúvidas. Aí vão preferir a Grécia, vão preferir Corinto, vão preferir Éfeso, vão preferir Roma. Quem vai preferir os maiores centros? Os camponeses. Não, os apóstolos. Para levar a sua pregação. Havia mais gentes na metrópolis que no campo. Primeiro. Segundo, nas cidades não podia haver digamos, o fato, não seria nem bem este o termo, gerar confusão. Entendi. Na comunicação. Na própria comunicação. Gerar confusão por má intelecção da língua. Mas quando o senhor fala que os apóstolos então começam a preferir, sobretudo no primeiro século, os grandes centros, já não se foge daquela regrinha de ouro do Evangelho? Não. E as aldeias distantes, e as ovelhas isso perdidas. Foi Jesus, que nunca saiu de Israel. Que nunca saiu de Israel. Porque o sonho da missão é que o missionário vá para além do Mediterrâneo. Isso o Espírito Santo. Isso o Espírito Santo depois da Páscoa. Jesus não tinha este horizonte assim claramente definido e explícito na sua pessoa. Eu não vim a não ser para as ovelhas que se perderam da casa de Israel. E isso é obra do Espírito Santo. Deus quis aumentar os efeitos da redenção, aplicando-os em favor de toda a humanidade. Esse era o desígnio de Deus. E qual que vai ser a conclusão aqui, padre, dessa missão pastoral, dessa atividade Veja pastoral? aí, no dia seguinte põe os dois na prisão. O contrário. Pode ler. No versículo 19 nós temos aqui o fim da missão. Entretanto, chegaram de Antioquia e Icônio alguns judeus, os quais conseguiram instigar as multidões. Apedrejaram, pois, a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas, reunidos em torno dele, os discípulos, Paulo ergueu-se e entrou na cidade. No dia seguinte, com Barnabé, partiu para Derbe. Depois de ter evangelizado essa cidade e conseguido fazer bom número de discípulos, regressaram para Listra, Icônio e Antioquia. Confirmavam o coração dos discípulos, exortando-os a permanecerem na fé e dizendo-lhes: é preciso passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Em cada igreja designaram anciãos e depois de terem orado e jejuado... Acredito que seja Lucas um pouco anacronicamente. Confiaram-nos ao Senhor em quem tinham crido. Atravessando então a Psídia, chegaram a Panfília. Após anunciarem a palavra em Perge, desceram para a Atália. De lá navegaram para Antioquia, de onde havia sido entregues a graça de Deus para a obra que haviam realizado. Ao chegarem, reuniram a igreja e puseram-se a referir tudo o que Deus fizera com eles, especialmente abrindo aos gentios a porta da fé. Permaneceram, depois, não pouco tempo com os discípulos. Tá certo. E assim concluímos o nosso capítulo 14. Capítulo 14,
as demarches aí entre Paulo e Barnabé e com os judeus e com os pagãos. Isso aqui vai se continuar, sabe? Vai ser um filme repetido diversas vezes. Sinagoga, judeus, apostasia, um número que crê, tementes a Deus e pagãos. E sempre a dupla, Paulo e Barnabé. Não, só na primeira missão, na primeira que nós chamamos primeira viagem missionária. Na segunda viagem missionária, Barnabé. Os dois, Barnabé e João Marcos, não participaram. Houve um certo desacordo entre os dois por causa de João Marcos, que Paulo não queria que o acompanhasse na segunda, já que deu fora na primeira, e Barnabé, irritado, pegou o sobrinho e foi para sua terra natal em Chipre. E não sabemos mais nada a respeito de Barnabé. Muito bem. A igreja celebra a memória de Barnabé, se não me engano, no dia 11 de junho, no calendário romano. Certo? Muito bem. Mais alguma questão desse capítulo ou vamos para outro? Não, eu creio que aqui já estamos... Eu quero perguntar aos nossos câmeras quanto tempo temos ainda, se vale a pena entrar no outro capítulo ou não. Não, apenas 2 minutos. Temos 2 minutos só, Tá. Acredito que não vale a pena. Nesse primeiro momento aqui, Padre, Paulo e Barnabé já puderam experimentar, de um lado, grandes aceitações, muitas conversões, ao lado de muitos sofrimentos e rejeição também. Tinham eles consciência desse movimento? Eles os foram experimentando, né? Quando eu me ordenei padre, há muitos e muitos anos atrás, que consciência tinha eu de que eu faria? Nenhuma. Eu era padre, mas o que seria feito de mim? Que rumos teria tomado? Que caminhos teria tomado? As coisas foram acontecendo, uma após outra. Mas uma previsão de tudo é evidente que eu não tinha. Certo? Uhum. E agora agora eu digo antecipando o programa que vem, nós vamos entrar no capítulo 15º, que é praticamente o centro, o coração dos Atos dos Apóstolos. A famosa reunião de Jerusalém. Mas agora, como eu disse, para o próximo domingo, porque estamos na hora de encerrar o nosso programa. Muito obrigado pela audição e nós os acompanhamos com as nossas orações também. A você e a sua família, um bom domingo, uma abençoada semana.